Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu estarei te contando um testemunho pessoal meu para te mostrar ou para alimentar a tua fé ao saber que Deus ele está no controle de todas as coisas. No ano de 2002, eu era bem pequeno. A minha família, a família dos meus pais, ela sempre foi uma família que passou necessidades, uma família pobre. Meu pai trabalhava, mas quando eu nasci, quando alguns dos meus irmãos nasceram, houveram tempos de grandes dificuldades. E nós morávamos em um sítio, em um local, como se diz a história, de favor. Nós morávamos em uma fazenda, em um sítio, a gente chamava de Casa do Curral. E nesse lugar onde a gente morava, os meus pais se mudaram para lá para cuidar do local, para cuidar da fazenda, cuidar daquelas terras, cuidar do local. Ele era como um caseiro, ele cuidava e ao mesmo tempo morava lá. E a gente também. Aí o que acontece? Os meus pais, eles moravam nessa casa. E no ano de 2002, aconteceu uma fatalidade na nossa família. Um irmão meu, dos mais velhos, ele morreu. Ele faleceu em um acidente esmagado, uma parte do seu corpo foi esmagada por uma carregadeira. Ele trabalhava em uma carregadeira, era operador de máquina em uma usina de cana-de-açúcar. E houve a fatalidade e ele morreu. Algo que ninguém quer que aconteça, algo totalmente inaceitável para nós, algo triste. Mas depois de anos eu observei e nossa família observou aquilo que aconteceu. Porque vamos lá, no ano de 2002 meu irmão faleceu, meu irmão morreu. E pouco tempo depois, os meus pais, juntamente com eu e os meus irmãos, fomos colocados para fora. A gente foi convidados a sair lá do local, pois não iriam mais precisar dele para cuidar lá do local. Uma destilaria que existia lá perto fechou há um pouco tempo antes disso acontecer, antes do meu irmão morrer. E o que acontece? Os meus pais, eles, depois que o meu irmão morreu, eles ficaram com uma pensão do meu irmão. E essa pensão, por causa da morte do meu irmão, que morreu no trabalho, ela serviu para que o meu pai e a minha mãe comprassem duas casas, que foi a casa onde eu e meus irmãos, a maioria dos meus irmãos, crescemos. E a maioria se casou e saiu da casa nessas casas que os meus pais compraram com o dinheiro da morte do meu irmão. E o que acontece? Isso aconteceu pouco tempo depois da morte dele. Então, com o dinheiro da pensão que o meu irmão morreu, os meus pais criaram todos os filhos sem passar necessidade. Nós, claro, passamos momentos difíceis, mas não chegamos a passar fome e coisa do tipo. Mas os meus pais conseguiram nos criar sem ter uma renda própria, porque se eles não tivessem comprado aquelas casas e não tivesse aquela pensão, talvez eu e os meus irmãos, a minha família teria passado por grandes necessidades e grandes dificuldades na vida. Mas nós só não passamos por causa da pensão que os meus pais recebiam e também por causa da casa própria que nós morávamos, nas duas casas próprias que os meus pais compraram com o dinheiro da pensão, com o dinheiro da indenização pela morte do meu irmão. Então, isso aí a gente analisou tempo depois. Claro que ninguém quer uma fatalidade como a morte de um irmão, mas às vezes a gente não compreende que existem coisas
que são necessárias acontecer e nós não entendemos, mas lá na frente nós entendemos o porquê. Deus, ele sempre está no controle de todas as coisas da nossa vida. Por que eu digo isso? Porque se o meu irmão não tivesse falecido, talvez nós teríamos passado muitas necessidades e passado até fome. Porque nós não teríamos um lugar para morar, porque nós não teríamos como nos sustentar. Então, aconteceu algo ruim na nossa família, algo trágico, para que lá na frente toda a nossa família, todos os nossos irmãos pudessem ser sustentados e não passar por momentos piores. Então, às vezes, a gente não vê o trabalhar de Deus de imediato. Nós só vamos entender lá na frente. Foi isso que aconteceu com a gente, tá? Então, esse é um testemunho da minha família que eu sempre gosto de lembrar. Porque é muito fácil a gente dizer, aconteceu uma fatalidade, aconteceu algo ruim, é porque Deus, ele nos abandonou, não estava no controle. Claro que não. Para mim, Deus sempre esteve no controle de todas as coisas. O que é interessante, que esse irmão meu que morreu, ele era um irmão que era crente, que servia a Deus, era um irmão que eu não lembro direito, mas de acordo com os mais velhos, era um irmão exemplar. Então, literalmente, esse irmão que servia a Deus, que era crente, que ia sempre à igreja, ele foi o irmão que faleceu. E na minha visão, para que todo o resto da família passasse por momentos melhores lá na frente. Então, esse para mim foi o trabalhar de Deus na minha família. Aconteceu algo trágico, mas Deus permitiu que aquilo acontecesse para que a nossa família não passasse por necessidade. Então, às vezes na nossa vida está acontecendo algo ruim, acontece algo que a gente não entende, não sabe o porquê, mas talvez é o trabalhar de Deus na tua vida para que lá na frente algo que você nem imaginava venha acontecer. Então nunca murmure ou reclame ou indague a Deus o porquê está acontecendo algo na sua vida. Pode ser que seja o cuidado de Deus. Tudo está no controle dele. Então, olhe o trabalhar de Deus na sua vida. Às vezes a gente reclama do hoje, mas amanhã nós vamos agradecer a Deus pelo que acontece na nossa vida hoje. Porque o trabalhar de Deus, ele não é mostrado do dia para a noite, mas ao longo do tempo. Então, eu espero que você tenha entendido esse vídeo. O trabalhar de Deus, às vezes, ele nos traz dor e sofrimento, mas para que lá na frente algo bom aconteça na nossa vida. E o que eu e a minha família tem é somente gratidão a Deus por tudo que Deus fez em nós. Porque se você olhar hoje, todos os filhos estão criados, todos nas suas casas, todos com a sua família, todos homens e mulheres trabalhadores, em sua grande maioria inteligentes, pessoas desenroladas, que dão orgulho à família. Então, foi necessário acontecer algo trágico, mas para que algo melhor fosse acontecer lá na frente também, tá bom? Então, no tempo a gente não entendeu, a gente não compreendeu, a gente se indagou, a gente não aceitou, como ninguém aceita a morte, um luto de ninguém. Mas, para mim, era o trabalhar de Deus na vida da nossa família, tá bom? Então, Deus está cuidando de todas as coisas. Creia que nada foge do controle de Deus, amém? Deus abençoe tua vida, fique com Ele e até a próxima, se assim Deus permitir.